Independência ou morte? Hoje, 7 de setembro, comemoramos a independência do Brasil. E onde, em 2022, vamos comemorar 200 anos de independência. Mas a pergunta que lhes faço é a seguinte: será que somos um país independente? O nosso processo histórico tem mostrado que não. Em 1822, quando formalmente tivemos a nossa independência de Portugal, automaticamente já ficamos atrelados à Inglaterra. Para que a gente tenha uma ideia deste processo histórico, o grande acordo que foi feito, o filho do rei de Portugal ficou no Brasil para proclamar a independência, num grande acordo que as elites fizeram por cima. Pois bem, Portugal quis ser ressarcido dos supostos prejuízos que tiveram. Saquearam, roubaram, mataram, principalmente os nossos índios, escravizaram os negros aqui no Brasil e ainda foram ressarcidos. Pois bem, o filho do rei de Portugal pediu um empréstimo para os ingleses, a potência da época. E nesse empréstimo de 2 milhões de libras, pagou a nossa independência. Então, nós deixamos de ser colônia de Portugal para nos tornar colônia dos ingleses. Essa aqui foi a nossa dura realidade. Por isso que eu lhes pergunto: somos um país independente? Possivelmente não. Mas além disso, depois da nossa independência, quando nós tivemos a República já, a proclamação da República, em 1889, um ano antes teve a libertação dos escravos. E os escravos não ganharam absolutamente nada, nem um pedaço de terra. Foram jogados simplesmente à própria sorte. E aí eu lhes pergunto: somos independentes? Com a própria independência do Brasil, em 1822, o sistema escravista ele continuou por longas e duras décadas ainda. E isso que se chamou de independência, para que se tenha uma ideia, o sistema fundiário do Brasil, da sesmaria, das grandes proprietários de terra, tá, dos latifúndios, persiste até hoje no Brasil. Até hoje no Brasil nós temos essa estrutura da terra. E aí eu lhes pergunto: somos um país independente? Nós tivemos pequenos respiros de tentativas de independência. Não podemos dizer que foi uma independência plena. Para que tenha uma ideia, com o início da Primeira República, apenas em torno de 10% da população poderia votar apenas. E era só quem tinha determinada renda poderia votar. Somos independentes? Não somos independentes. Pois bem, com a chegada de Getúlio Vargas ao poder, nós tivemos uma tentativa de independência, uma pequena tentativa. Se criou um parque industrial, algumas empresas estatais importantes, como a Petrobras, e nós conseguimos sonhar em ser um país independente. Mas logo em seguida, o Getúlio Vargas é deposto e o projeto nacional independente, soberania, ele é castrado, ele é cortado ao meio. Teve outras tentativas com Juscelino Kubitschek, com o próprio Jango, que foi deposto em 64, que tentou um projeto independente de país e não conseguiu. Pois bem, nós tivemos no último período, já neste século, com Lula e com Dilma, tivemos uma tentativa de independência, mas não podemos dizer que era uma independência de fato, era uma apenas tentativa, porque nós temos uma elite subserviente que não quer ser independente, uma elite que não quer sair da casa dos pais. E hoje nós temos o protetorado, a submissão dos Estados Unidos hoje. E quando a gente vê nos meios de comunicação aquele fetiche pelos mercados estrangeiros,
os mercados, os investidores vão trazer grandes volumes de dinheiro para investir no país. Não, eles não vão trazer. Se eles trouxerem dinheiro, é para dobrar o seu capital, para triplicar o seu capital e para continuar nos saqueando. Por isso que eu continuo a lhes perguntar: nós somos independentes? Não, nós não somos independentes, infelizmente. E esse 7 de setembro para nós, ele serve muito mais como reflexão. Que país que nós queremos nesse século ainda? Esse século está recém começando. E nós nos perguntamos: temos tempo ainda de sermos um país independente? Na minha opinião, nós ainda temos. Mas nós precisamos virar esse jogo e nós precisamos abandonar a nossa ideia de colonizados, de achar que os países estrangeiros vão vir aqui e vão nos salvar de todos os nossos problemas que nós temos. Nós temos que resolver os nossos problemas e nós temos que tirar o pior governante da história desse país, chamado genocida Bolsonaro. Certo, pessoal? Um feliz dia da independência com reflexão, porque nós não somos independentes, lutamos pela nossa independência ainda. Esse é o nosso vídeo de hoje, um grande dia e a luta continua.